ele possuía o chamado defeito de personalidade. Não podemos esquecer que personalidade todos nós possuímos. É a índole. Isto é o que torna o ser humano o elemento guiado por leis de sua natureza. É o indivíduo com condições de saber o que é certo ou errado, e isto por capacidade própria. O caráter já é formado no indivíduo, junto ao meio ambiente. Vai depender da formação que ele vier a receber. Eis a questão. Apesar dos pesares, os defeitos da natureza humana, ninguém pode mudar. Jacó recebeu este nome por ter nascido tendo a mão agarrada no calcanhar de seu irmão. Portanto, no bojo da personalidade humana está sua manchada índole, tão marcada pelo pecado congênito herdado de Adão e Eva. Enquanto Esaú, na medida que crescia, tornava-se périto caçador, Jacó, por sua vez, era simples e acomodado. Entre mentes, era de uma sagacidade muito grande. Seu primeiro ato de astúcia deu-se quando seu irmão, cansado das caçadas, pediu um pouco de sopa que ele acabara de fazer. Serviu em troca de sua primogenitura. Mais tarde, já no acaso da vida, Isaac, entendendo que o direito à primogenitura pertencia a Esaú, ainda que a genética questione o assunto, argumentando que o que nasce primeiro não é o primogênito, e sim o segundo, visto ser este o que primeiro foi gerado. Na concepção de Isaac, todavia, Esaú tinha o direito. Mais uma vez, Jacó suplantou, pois este é o significado do seu nome, o direito de seu irmão. Custou-lhe caro. No entanto, é bom salientarmos alguns destaques que pontilharam a vida de Jacó ao sair de casa. Primeiro, o motivo apresentado a Isaac por sua mãe para ele fugir à ira de seu irmão foi o casamento. E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei? Gênesis 27, 46. Segundo, a bênção de seu pai lhe é reiterada. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos seu. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Gênesis 28, versículos 1 a 4. Terceiro, após ter partido de Pérseba, chegou a Arã, Síria, onde passou a noite. Quarto, descobriu que o Deus de seus pais está em todo lugar ao mesmo tempo. Quinto, era quase impossível não ter outra coisa para servir-lhe de travesseiro que não fosse a pedra. Porém, para quem está amargurado, uma pedra para dormir é macia o suficiente. Porém, a Bíblia diz: e sonhou. Quando pensava que tudo estava perdido, Deus veio ao seu encontro. Porém, aqui é só o início de um tratamento divino a que ele deveria submeter-se. Interessante que ele conseguiu descrever exatamente o seu sonho. Primeiro, ele viu uma escada posta na terra. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne. Segundo, cujo topo tocava nos céus, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Terceiro, anjos subiam e desciam, e uma miríades de anjos foi vista. Paz na terra. Quarto, o Senhor estava em cima dela. Concernente a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38.
E quinta, esta terra em que estás deitado te darei. E sexto, eis que estou contigo. Nada mais estava a Jacó, senão exclamar. Ao acordar, Jacó do seu sono disse, realmente o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, versículos 16 a 17. Veja que Jacó estava tão perdido em meio aos seus terríveis pecados que precisou sonhar para crer que ali era figuradamente o templo de Deus. Ali, a pedra foi ungida, o nome da cidade foi trocado. Antes era Luz, agora é Betel, casa de Deus. Parecia ser tudo muito fácil. Chegou a fazer votos a Deus. O egoísmo, no entanto, ainda continuava. Tudo quanto me deres. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, versículos 20 a 22. Do que possuía, não abria mão, mas se Deus lhe desse alguma coisa, então ele entregaria o dízimo. Do contrário, não, por egoísmo. Mas quando dissemos, isto é apenas o início de uma profunda cirurgia, que o bisturi divino começava a operar. Pecado causa consequência. Por que causa Labão enganou Jacó? A causa para Labão era consequência para Jacó. O pecado é como uma sementeira e o que é pior, infalível. Uma coisa é Deus fazer suas promessas, outra bem diferente é estarmos em condições de recebê-las. Visto que para recebê-las temos que nos ajustar às condições de quem prometeu. Porém, Ele é tão paciente e amoroso que aguarda o tempo certo e não só isso, dá condições, levando-nos ao arrependimento. Para mudar o curso de nossas vidas, Deus nos faz promessas como se fôssemos grandes homens. Em outras palavras, promessas de príncipes, e nós nos encontramos muito aquém das qualificações adequadas. Há que se admitir que teríamos muito a crescer em grau de espiritualidade e capacidade para recebermos o que faz Deus. Faz promessas, deixa pagarmos o preço do pecado, muda o curso da nossa personalidade, deixando-nos em razoáveis condições de recebermos o que Ele infalivelmente nos promete. Mas vamos ver como tudo aconteceu. Enamorado por Raquel, Jacó pagou 14 longos anos de serviço. Era o preço do amor. O pior, porém, estava por acontecer. Assim, serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e esses lhe pareciam como poucos dias, pelo que muito que amava. Então Jacó disse a Labão, dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde, tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa, por serva Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Gênesis 29, versículos 20 a 25. Jacó não gostou nada do que aconteceu, mas seu irmão Esaú também não gostou. Deus lhe fez promessas, mas enquanto ele não se submetesse ao bisturi divino, o pecado continuaria a persegui-lo. Agora, não mais como causa, e sim como consequência. Há que se reconhecer uma coisa: filho da promessa é filho da promessa. Na linguagem bíblica do Novo Testamento,
Jacó não havia experimentado ainda a conversão. No entanto, a bênção da prosperidade repousava sobre ele. Chegou a sonhar que suas ovelhas eram cobertas por bodes listrados, salpicados e malhados, que era o seu salário. Permita-me usar a palavra de conversão, pois é o termo mais correto para descrever o que aconteceu com Jacó. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. Gênesis 32, verso 3. 20 longos anos se passaram. Deu tempo para Esaú esquecer o engano e o roubo. Mas o problema não era de ordem horizontal, e sim vertical. Depois, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e em verdade vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Gênesis 32, versículo 6. Acontece que Jacó pensava que o problema era seu irmão. Deus, no entanto, sabia que o problema era com ele mesmo. Se resolvesse o seu problema, o de seu irmão seria fácil. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Temor e angústia são duas palavras que fazem parte da receita divina para quem necessita de cura interior. Por que temer? Por que angustiar-se? Não são porventura sinais evidentes de que algo está errado conosco? Tudo era muito lindo para Jacó. Uma escada, anjos, esposas, gados, anjos vindo ao seu encontro, mas ele tinha de ser curado, e a chave está sempre do lado de dentro. Muitas pessoas vangloriam-se de Deus lhe falar. Não seria melhor gloriarmos-nos dos temores e angústias, já que são sinais indicadores de que algo está errado conosco? Um pai pode falar amorosamente com seu filho rebelde, mas a rebeldia só o deixará, ou ele deixará de ser rebelde, quando resolver mudar sua vida. Deus falava com Jacó por amor, mas Jacó necessitava curar-se para fazer jus à promessa divina. E agora começa a chegar o momento, e o primeiro sintoma é temor e angústia. Esaú era apenas o meio que Deus estava usando para curar Jacó. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro escapará. Gênesis 32, versículos 7 a 8. Não sei se o irmão percebe o quanto o ato de egoísmo ainda toma conta dele. Se Esaú vencer algum bando, o outro escapará. Em sua primeira experiência com Deus, Jacó viu uma grande escada e anjos nela. Agora, ele está numa escada cujos primeiros degraus são temor, angústia e oração. O teor da oração também é bom analisarmos. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora volto em 2 bandos. Gênesis 32, versículos 10. Isto é, tudo que ele possuía era o bordão e sua experiência profissional como pastor. Que belo exemplo para muitos líderes que assumem igrejas que podem comportar 2 bandos e terminam só com o bordão. Não podemos deixar de admitir que Jacó trabalhava, submetia-se aos calores do dia, às geadas da noite, porém Deus estava com ele porque Jacó trabalhava. O que desejo afirmar é que não foi sem motivo que volta em 2 enormes bandos. Deus era com ele, que por sua vez era trabalhador. O temor que carregava de seu furioso irmão o fez descer, quem sabe se pelo menos um degrau da escada. Chegou ao estado de espírito denominado desespero de causa. Mas como ele pôde agir? Primeiro passo, diz o texto: Jacó, porém, ficou só. Odeio a solidão, disse alguém, mas para alguém que deseja curar-se desse mal moral, a solidão
é um grande canal. Até Cristo, que não conheceu o pecado, ficou só, justo porque o problema que ele propôs-se a resolver era o problema do pecado. Segundo passo, diz o texto, lutou com ele um varão até o dia amanhecer. Jacó estava lutando para receber a bênção. No entanto, quem lutou foi o varão. Jacó interessava a Deus. Valia a pena lutar com ele até o amanhecer. Há um avanço na comunicação. Primeiro, sonhos. Agora, luta pessoal. Propósito, desviar de Jacó as impiedades e dar fim ao pecado. Temos falado tanto de bisturi, pois é nessa luta que começa a divina operação. Terceiro passo é o que a hermenêutica chama de ironia. O texto diz, e vendo que não prevalecia contra ele, neste corpo a corpo, o anjo aparentemente estava sendo vencido, mas o que ele queria mesmo era atingir o alvo. Era lá que o bisturi teria que alcançar. Quarto, diz o texto, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou, lutando com ele. Apelou para um raciocínio, aparentemente lógico. A seguir, vem a ingenuidade de Jacó e o momento da cirurgia. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ingenuidade. Qual é o teu nome? Pergunta o anjo. Era aqui que Deus queria e tinha que chegar. Como quem diz, concedo a bênção se me confessares o teu nome. E ele disse, com muito custo, Jacó. Não necessitava o anjo tocar a juntura de sua coxa, se tivesse antes confessado o seu pecado. Não te chamarás mais Jacó, o que engana, mas Israel, o que luta com Deus. Para conseguir a bênção de seu irmão, falsificou sua identidade, mas para receber a bênção de Deus, tinha que ser o próprio, apesar de todas as suas falhas. Um detalhe, a narrativa inicia com a luta do anjo e encerra com a luta de Israel. Como se explica? Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com seus homens, e tens prevalecido. Gênesis 32, versículo 28. Não são presentes argumentos ou mesmo relações diplomáticas que vencem o inimigo. É em nossa luta com Deus, com as armas da fé e do amor, da pureza e da sinceridade que aplacamos a ira do inimigo. Sim, com o desejo sincero do perdão. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Gênesis 32, versos 29 a 30. No sonho ele disse, Deus está neste lugar e eu não sabia. Agora a minha alma foi salva. As bênçãos são eternas e por conseguinte duradouras. A problemática de Jacó é que ele queria uma bênção temporal e imediata. Deus queria abençoá-lo eternamente. Sua história estava apenas começando. Todo o desenrolar dela dependeria daquele momento. Era-lhe, portanto, crucial. Era o momento da operação que aconteceu proporcionalmente inversa aos critérios das leis humanas. E nascia o sol quando ele passou de Peniel e coxeava de uma perna. Gênesis 32, verso 31. Houve uma aparente inutilização física, mas os valores da personalidade voltaram ao seu devido lugar. Em resumo, Jacó estava perdido no tempo, perdido porque ele mesmo estava perdido, mas quando descobriu que Deus estava ali e lhe fez promessas, tudo mudou. Pela última vez, vejo Jacó dando livre curso ao seu egoísmo. Refiro-me à experiência de Betel. A partir de então, tudo passou a ser do Senhor. Ele prometeu o dízimo, em troca de que Deus evitasse possíveis perdas para ele. Não vejo mais Jacó falando de dízimo, mas sim, sendo ele mesmo um eterno devedor a Deus, mais que o dízimo. Deus queria toda a sua vida, quando o dízimo passa a ser considerado apenas consequência direta do nosso relacionamento com Deus.
Deus quer a nossa vida e só o Jaboque pode oferecer essa experiência de uma aparente inutilização, o deslocamento da junta da coxa, para que os verdadeiros valores morais tomassem o seu lugar. Se Jacó ganhasse Esaú como presentes, continuaria sendo enganador, mas como ganhou no Val de Jaboque, na condição de príncipe, sua vida inteira foi mudada. Possamos nós experimentar essa mesma sensação do Deus de Jacó, de Betel ao Jaboque. Deus te abençoe e agracie sempre, em nome de Jesus.